Olá, bem-vindos a este ciclo de informações sobre deficiência trazidos pela AIFO Moçambique. A AIFO é a Associação Italiana Amigos de Raul Leroux, uma ONG que atua nas áreas de saúde e deficiência. Esta formação é dirigida especialmente aos formuladores de políticas, empresários, transportadores de autocarros e semi-autocarros, pessoal de ação social, pessoal da saúde, pessoal da educação, desde os professores à direção, pessoal da polícia, pessoal da justiça, membros do governo, pessoas que trabalham em projetos de desenvolvimento e cooperação, organizações de pessoas com deficiências, pais e familiares de pessoas com deficiências e, para si, cidadão comum, porque a deficiência é parte da condição humana e de uma ou de outra forma, em algum momento da sua vida, vai interagir com a deficiência. No fim, terá instruções de como receber um certificado de participação por ter participado desta formação virtual. Esta formação insere-se no âmbito do projeto PIN, um projeto para a integração social e económica de pessoas com deficiências que está a ser liderado pela AIFO em Maputo e implementado juntamente com a Terra des Hommes em Beira, Sofala e Iscos, em Pemba, Cabo Delgado. O projeto é financiado pela cooperação italiana e é um projeto de parceria com o governo moçambicano através do IFPELAC, que no âmbito do projeto terá 3 centros de formação profissional nas 3 cidades de intervenção do projeto, adaptados e restaurados para permitir a formação profissional de pessoas com deficiências. A formação é uma tradução e dublagem em português do ciclo de formações do projeto Bridging the Gap 2. Esta versão em língua portuguesa é dirigida pelo oficial de comunicação da AIFO, Stélio Inácio, e difere da original por algumas partes redundantes e relevantes terem sido retiradas, termos mantido apenas as perguntas relevantes, mas o conteúdo e as ideias expostas são da inteira responsabilidade dos oradores originais. Bridging the Gap 2 é um projeto com fundos europeus coordenado pela Fundação Internacional Ibero-Americana de Administração e Políticas Públicas, financiado por 3 agências de desenvolvimento, a Agência de Cooperação Espanhola, a Italiana e a Austríaca. E são parte do projeto também 2 ONGs internacionais, o Fórum Europeu da Deficiência e o Consórcio Internacional para a Deficiência e o Desenvolvimento, IDDC. Este ciclo de formações na versão em inglês é apresentado pela Alessia Rugai, coordenadora de conhecimento, gestão e aprendizagem do projeto Bridging the Gap. Bridging the Gap visa contribuir para a inclusão socioeconómica, a igualdade e a não discriminação de pessoas com deficiências por meio de soluções e políticas inclusivas. Hoje temos a 4ª sessão do ciclo de treinamento, intitulada Gestão de Ciclo de Projeto Inclusivo e Acessível. É um tópico realmente importante, especialmente para quem trabalha na gestão de projetos, planeamento de programas e implementação de atividades, como na monitoria e avaliação de fases do projeto. Para nos apresentar esse importante tópico, eis Olabou Al-Gaib, diretora de pesquisa global da Leonard Cheza. Ola representa Leonard Cheza como membro do Conselho do Centro Global de Inovação em Deficiência e no Consórcio Internacional de Deficiência e Desenvolvimento, um dos parceiros do projeto Bridging the Gap, mas também no Grupo de Desenvolvimento de Deficiências e Together 2030 na Iniciativa Global. Ela também é membro do Conselho do Fundo dos Direitos da Deficiência. Ela é membro dos órgãos consultivos para apoiar os governos na reforma de políticas sociais e recentemente envolveu-se no fornecimento de conhecimentos técnicos em torno de reformas eficazes para políticas inclusivas de proteção social. Por fim, mas não menos importante, Ola representa a IDDC no projeto Bridging the Gap em nosso comitê diretor. Dou a palavra a Ola. Talvez para começar, apenas discutir por que achamos importante ter uma gestão de ciclo de projetos inclusiva e acessível para a deficiência. E a resposta é muito simples. É que todas as nossas práticas diárias de desenvolvimento e políticas dependem desse mecanismo para definir para onde queremos ir em direção aos nossos compromissos, quer seja um ministério do governo ou alguém envolvido no dia a dia, ou é um programa liderado por atores do desenvolvimento ou por um doador que quer avançar compromissos para mudar as realidades no terreno em nossas comunidades mais marginalizadas.
É muito oportuno e importante discutir minuciosamente como isso seria quando se trata de deficiência em termos de práticas inclusivas. Talvez, para começar, eu sei que a Alessia abordou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências como estrutura e como um mecanismo de apoio para esse princípio. Mas eu gostaria de voltar a isso, especificamente explicando que há 12 anos, quando a escrita da Convenção ocorreu, houve muita discussão e acordo globalmente sobre a importância de definir um artigo que analisa a cooperação internacional. E a razão por trás disso deve-se à aprendizagem das práticas anteriores de que, sem os recursos certos e sem o apoio certo, realmente fracassaremos em tornar essa ambição global uma realidade. E é por isso que hoje estamos a comemorar mais de 176 países ratificando e adotando a Convenção. E colocando esses compromissos e princípios em prática, também estamos a comemorar que há um acrescido volume alto de compromissos dos atores globais do desenvolvimento apoiando práticas de deficiência e desenvolvimento. E muito disso se deve ao fato do artigo 32 da Convenção explicar muito claramente a importância da cooperação internacional. E é muito importante ir a esse artigo e explicar um pouco mais detalhadamente como a Convenção imaginou que isso seria. Portanto, não se trata apenas de colocar dinheiro em cima da mesa para apoiar a deficiência, é realmente garantir que haja coordenação e colaboração, para que não haja duplicação entre os atores que trabalham em programas de apoio e para apoiar a inclusão da deficiência. O artigo também fala sobre facilitar a pesquisa e entender o lado das evidências novamente sobre o que funciona em torno dessa efetiva cooperação internacional quando se trata de deficiência e desenvolvimento. E é claro, esta questão de garantir que a equidade também seja um princípio essencial ao abordar essas questões e ao apoiá-las nos países-alvo. Outra estrutura relevante e sucesso-chave para nós, quando analisamos práticas inclusivas, projetos inclusivos ou gestão de ciclo de programas, é a elaboração e adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável explicitam muito claramente que, até 2030, a ambição é não deixar ninguém para trás em termos de questões centrais, que são de princípios para cada ser humano em qualquer lugar do mundo. E para que esse processo ocorra sem práticas inclusivas, isso não será alcançado porque não podemos confiar apenas em dizer que programas específicos de deficiência resolverão um problema. O pensamento de convencionar a deficiência é muito importante aqui para garantir que, independentemente do que estamos a trabalhar em qualquer país do mundo, seja água e saneamento, sejam programas de prevenção da saúde, sejam questões de justiça social, a deficiência deve vir predeterminada e precisamos garantir que ela seja incorporada em todas as etapas de ciclo para garantir que estamos tratando igualmente o problema e garantindo que estamos capturando essas mudanças. E, é claro, sabemos que práticas inclusivas são importantes especificamente para pessoas com deficiências, além de outros grupos marginalizados, porque existem provas claras sobre a conexão entre deficiência e pobreza. Sabemos que a deficiência causa pobreza e a pobreza pode causar análise e prejuízos adicionais que podem deixar o indivíduo com deficiências permanentes. E para sair desse círculo vicioso, as intervenções de desenvolvimento precisam dar um passo mais feroz para garantir que a pobreza seja abordada, mas também que a deficiência seja considerada quando analisamos os programas de redução da pobreza. Porque, infelizmente, até agora, os programas relacionados ao alívio da pobreza, eles não olham consistentemente para a deficiência e como esses programas são sensíveis. São direcionados a influenciar os membros das famílias que têm certas limitações e eu estive envolvida em pesquisas massivas que analisaram essas práticas. Então, novamente, é por isso que precisamos examinar mais detalhadamente a gestão do ciclo do programa de uma maneira que analisa a deficiência, porque sem isso estamos deixando milhões de pessoas para trás. Estamos falhando em servir e atender igualmente às necessidades de todos os indivíduos nas comunidades que queremos servir.
Então, definindo o desenvolvimento inclusivo, é claro, e existem muitas interpretações por aí. O que queremos dizer com isso? Mas, em princípio, é a igualdade de oportunidades e a igualdade de impacto sobre os indivíduos. Não quero complicar isso com todas as linhas de interpretação, mas para mim, como eu disse, todo indivíduo tem um direito. Todo cidadão por aí fora tem um direito de ter acesso igual a todos os serviços relevantes e direito de se beneficiar igualmente desses serviços nas direções em que ele ou ela vê que sua vida quer estar. E essa é novamente uma questão muito básica que precisamos ter em mente a qualquer momento em que estamos pensando, projetando ou fazendo estratégias para futuras intervenções de desenvolvimento. Estamos realmente pensando igualmente em atingir públicos-alvo em que a deficiência está em jogo. O que precisamos fazer para garantir que eles estejam acessando igualmente esses programas? O que precisamos fazer para garantir que eles estejam se beneficiando igualmente desses programas? E, é claro, os princípios fundamentais que olham para todo o ciclo do programa são 4 princípios para mim. É a atitude, porque lembrem-se, o poder repousa sobre o indivíduo. Se eu sou um gestor de programa, se sou uma pessoa sénior no espaço de doadores, se sou um formulador de políticas que quer começar a desenhar esses programas, e aqui que é o ponto de partida da tomada de decisões, se a deficiência entra em discussão ou não. Portanto, atitude, comportamento e suposições sobre a deficiência são fundamentais porque influenciam nessa direção. E é por isso que é uma área central a ser considerada organizacionalmente quando estamos pensando em ser uma prática e uma estrutura organizacional inclusivas. O segundo é sobre comunicação, porque a maneira como nos comunicamos sobre a deficiência difere e quanto mais baseados em direitos somos, mais inclusivos somos, melhor se reflete em nossa compreensão, comportamento e atitude. E esse é novamente um princípio fundamental a ser considerado quando consideramos práticas de desenvolvimento inclusivas. O terceiro princípio é, obviamente, a acessibilidade. Quão longe olhei as considerações de acessibilidade no desenho e na implementação do meu programa, o monitoramento e a avaliação. Falaremos sobre isso mais tarde em detalhes, mas o centro de toda essa discussão, e se perdemos isso, perdemos tudo. O entendimento dessa prática inclusiva é a participação das pessoas em jogo. Temos que reconhecer isso porque muitas pessoas ainda não entendem o que queremos dizer com a inclusão de pessoas com deficiências em práticas inclusivas. Eles não entendem deficiência. Eles acham que é muito complexo. Eles acham que requer, você sabe, recursos caros. Precisa de certas especialidades que essas organizações não têm condições de pagar. E toda essa suposição errada pode ser resolvida através de um princípio simples, que é a consulta e a participação ativa das pessoas com deficiências nesses processos. A coisa simples é, você vai e pergunta às pessoas: se estou a desenvolver um programa de educação, não entendo as barreiras relacionadas aos alunos com deficiências, converso com os pais sobre isso e converso com os outros atores e então consigo perceber. Mas os atores relevantes nisto são pessoas com deficiências e suas organizações representativas. A Convenção foi muito clara, afirmando que o envolvimento das organizações de pessoas com deficiências no processo e em todos os processos relevantes relacionados a elas é um princípio fundamental. Não podemos ignorar isso. E isso é algo que não podemos colocar de lado em nenhuma discussão, quando se trata de gestão de ciclo de programa ou projeto. Também uma coisa importante a ser considerada como uma das estruturas relevantes e a questão ainda é discutível em muitos espaços. O que fazemos em relação à deficiência? Projetamos programas específicos para a deficiência ou simplesmente incluímos a deficiência nas intervenções mais amplas convencionais? E havia uma resposta clara a essa pergunta muitos anos atrás, que é a confirmação de abordagem de via dupla, que afirma claramente que precisamos examinar os dois lados da história. Precisamos, dentro dos programas convencionais, precisamos garantir que a deficiência seja uma coisa transversal,
mas também alocarmos intervenções específicas que tragam e garantam o engajamento ativo, o acesso igual das pessoas com deficiências nesse programa convencional. Mas também, às vezes, precisamos projetar esses programas específicos para pessoas com deficiências, porque existem alguns programas específicos que são adaptados às necessidades das pessoas com deficiências, mas ainda são igualmente importantes. Mas quando se trata de intervenção de desenvolvimento convencionais, precisamos considerar os dois lados da abordagem da via dupla. Precisamos garantir, por exemplo, voltando ao exemplo do programa da educação em certos países, o programa no seu todo precisa garantir alcance e impacto dos alunos com deficiências. Mas para garantir que isso aconteça, precisamos garantir que existem intervenções no programa apoiando os pais na compreensão dos direitos dos seus filhos, engajando os alunos com deficiências com os seus colegas sem deficiências para promover a sua autoestima, trabalhando na comunidade em torno disso, avançando a compreensão dos professores sobre a deficiência. Portanto, estas ainda são vistas como algumas intervenções específicas sobre a deficiência, mas sem elas não podemos garantir que todas as intervenções transversais planejadas para todos os alunos sejam úteis e igualmente impactantes para os alunos com deficiências. Outra questão que nos vem em mente é quem é responsável. A quem responsabilizamos em qualquer lugar para dizer que eles são responsáveis por fornecer programas inclusivos ou práticas de desenvolvimento inclusivo? Na verdade, são todos, porque são as organizações específicas de deficiência, são os principais provedores de serviços, é o governo, são os atores do desenvolvimento, são as próprias organizações de pessoas com deficiências, porque elas também, suas práticas e sua maneira de trabalhar, pode mostrar uma boa evidência de quão inclusivas elas são em termos de incorporarem em seus próprios programas e esforços de advocacia os direitos de todos os tipos de deficiências, seja por conta própria ou em rede com outras organizações de pessoas com deficiências. É a ideia dessa unificação e compreensão mais profunda de todos os problemas relacionados a todos os membros com deficiências. Sabemos que, em muitos países, a maioria dos serviços do governo relacionados à deficiência ainda é subcontratada a ONG nacionais ou locais, ou eles ficam ou estão centralizados em um único ministério, em muitos casos, Ministérios de Assuntos Sociais. E isso, por si só, poderia arriscar o fato de que, se um governo agora, por exemplo, estiver definindo seu plano de ação nacional em torno de objetivos de desenvolvimento sustentável, que se traduzirá em programas de desenvolvimento, e novamente o risco é que a deficiência não é bem integrada em todos os ministérios. Então, o desenho dos planos de ação e de todos os programas relacionados não incluirá a deficiência. E é aí que o risco, por exemplo, começa a nível nacional. Mas o mesmo se aplica também a todos os principais atores que trabalham com gênero, que trabalham com crianças, serviços e direitos, que trabalham com direitos humanos e questões de justiça social. Novamente, todos estes serviços. Se eles não consideram as deficiências como um princípio básico, isso fará falta e muitas pessoas ficarão fora desse ciclo. Porque pensamos que a deficiência é complexa e as pessoas estão tendo dificuldades? Uma das principais questões que sabemos de fato é, digamos que um de vocês está pensando em criar um programa que olhe para a deficiência. Um dos seus primeiros desafios é como definir a deficiência. Quem eu preciso considerar, direcionar ou alcançar em meu programa que eu posso considerar uma pessoa com deficiência? E sabemos que esse é um desafio global, porque mesmo ao elaborar a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências das Nações Unidas, houve um grande debate sobre se definimos ou não a deficiência. E se a definirmos, que tipo de palavreado ou terminologia precisamos colocar lá. E no artigo 1 da Convenção não surgiu uma definição definitiva, mas deu alguns esclarecimentos sobre a quem nos referimos quando dizemos pessoas com deficiências. E é claro, houve uma confirmação clara de que existe interação entre a limitação física individual e o meio ambiente e o nível de interação, na verdade, e as barreiras que são colocadas por aí fora, na verdade, determinam o nível de deficiência que a pessoa está enfrentando.
Porém, novamente, traduzir isso para o pensamento político nacional e o ponto de vista da prática, muitos governos e muitos desenhadores de intervenção de desenvolvimento ainda estão lutando com esse ponto. Sabemos que existem estruturas por aí, como o uso das perguntas do Grupo Washington, para nos ajudar a entender a prevalência da deficiência. Existem aprendizagens agora sobre que pode ser uma boa ferramenta também para serem usadas para você entender se é uma organização convencional, para entender a sua população como a qual você deseja trabalhar e as percentagens de deficiência nessa população. Além disso, precisa entender mais profundamente, por exemplo, se estiver trabalhando em programas e serviços de direitos das mulheres, tudo bem. As perguntas do Grupo Washington poderiam dizer que a prevalência de mulheres com deficiência é de 6% nesta comunidade. Mas isso não é o suficiente para si, porque precisa entender mais sobre esses 6%, como onde elas estão, qual é a situação delas, quem delas eu posso atingir e o que é relevante para o meu programa. Existem níveis de entendimento que precisamos preparar para garantir que essa eficácia de alcance e impacto para o nosso, se eu usar o cliente ou beneficiário em seus próprios programas. Outro desafio que temos em mente e que todos sabemos é o fato de sabermos que a evolução do pensamento sobre a deficiência mudou ao longo dos anos, mas ainda em muitos casos ainda estamos tendo dificuldades em mudando de uma abordagem ou modelo para outro. Sabemos que as coisas começaram e continuam a ser o caso em muitos. Mesmo em debates e discussões de políticas, a deficiência ainda está presa no modelo médico, que é olhar mais para o indivíduo sob as lentes da limitação física, e isso é um desafio central. Se mantivermos esse modelo ou abordagem, isso significa que as pessoas com deficiência estão fora de qualquer outra intervenção social ou de desenvolvimento. Que elas estão mais centradas em programas médicos para a deficiência e que, como eu disse, estão fora de questão para qualquer coisa relacionada aos seus outros direitos sociais, políticos e direitos económicos. Sabemos que a Convenção e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável trouxeram a confirmação sobre os direitos humanos e os vínculos e a confirmação de que a deficiência é um direito humano. Mas ainda assim, na prática, podemos ver muitos programas de desenvolvimento que são tão mal projetados, de certa forma que, na verdade, levam-nos de volta para um modelo de caridade. Temos no terreno, e tenho certeza de que todos vocês vão concordar comigo, que ainda vemos programas no terreno que apenas olham para a deficiência em ocasiões em que estão distribuindo aquelas caixas de alimentos ou roupas ou estes dispositivos auxiliares que mal funcionam. E eles lembram-se da deficiência apenas quando perto de ocasiões em que é simplesmente servir aos pobres ou servir aos marginalizados e nada além disso. E é aí que, novamente, há um enorme risco e interligações entre atitudes e suposições e as práticas reais das pessoas que estão projetando esses programas. E, em muitos casos, podemos ser com boas intenções, mas porque não foi bem enquadrado em torno dos princípios dos direitos, ainda a interpretação dos membros falha em responder ao que estamos falando. Então, vindo mais concretamente então para o que precisamos olhar. Então, eu sou essa pessoa que quer analisar, considerar a deficiência na minha prática. Quais são os princípios-chave que preciso examinar? Mencionei anteriormente a questão de participação e a participação de pessoas com deficiência precisa ser ao longo de todo o ciclo. Portanto, desde o pensamento sobre que tipo de intervenção vou fazer o programa até o final desse ciclo, que será na avaliação e reflexão e aprendizagem para futuros programas e intervenções. O segundo princípio é a acessibilidade. Sabe que pode criar o programa mais bonito que no papel parece ótimo e deve atender às preocupações e necessidades de todos, mas se ignorar o princípio da acessibilidade, exclui imediatamente as pessoas com deficiências.
E tenho certeza de que muitos de vocês já viram isso na prática, onde, por exemplo, existem grandes programas promissores nos quais, desde a fase de consulta, eles os convidavam para as reuniões, onde o espaço para reuniões não é acessível. Então, começando com esse princípio, para o alto nível de espectro de intervenção, em que elas não consideram a deficiência. Já vi nos campos uma vez uma resposta humanitária onde eles distribuíam comida para as pessoas naquele campo de refugiados e os carrinhos de comida de onde eles estavam distribuindo eram tão altos que as pessoas precisavam procurar ajuda para alcançá-los e para muitas pessoas com deficiências não era possível. Portanto, é realmente colocá-las em risco e prejudicar em vez do contrário. A questão do meio ambiente e do desenvolvimento de capacidade, novamente, para garantir que as pessoas tenham voz ativa e envolvimento nesses programas, precisamos dar-lhes as informações corretas, as habilidades e o conhecimento. Portanto, quando elas estão ao redor da mesa, possam, na verdade, falar o que acreditam que precisa estar acontecendo nesse programa para responder às necessidades delas e dos seus membros. Sem isso, a igualdade de oportunidade e impacto não será alcançada. Um primeiro princípio é o que chamamos de antidiscriminação ou garantia de quando falamos sobre igualdade e qualidade, sobre a deficiência. Sabemos que existem certos tipos de deficiência e cada tipo de deficiência exigiria certas necessidades adicionais que precisamos considerar. Portanto, sem considerar isso, sem considerar as barreiras adicionais, primeiro por mulheres e raparigas com deficiências, estamos novamente excluindo um alto número de pessoas com deficiências a que nós, desde o início, pensávamos que iríamos alcançar. O acesso à informação, para mim, também é um princípio muito, muito importante. Novamente, no papel poderia criar o melhor programa do mundo, mas, na verdade, se perder a chance de garantir que as pessoas saibam sobre esse programa, não conseguirá alcançá-los, pois precisamos ter essa transparência, mas também esse acesso acessível à informação, onde as pessoas sabem que têm direito a esse programa, sabem que podem acessá-lo e sabem como mover-se no sistema de uma maneira a aproveitar essa oportunidade que foi projetada de maneira a alcançá-los e a impactá-los. E o último, para mim, que é igualmente importante, é não fazer mal. Porque em alguns programas assumimos que somos inclusivos, assumimos que respondemos a tudo, mas na verdade precisamos ter cuidado de não estarmos a colocar pessoas em risco, pessoas com deficiências especificamente. E um exemplo é que estamos trabalhando em programas que apoiam a educação inclusiva para raparigas com deficiências. E aprendemos já há muitos anos que, sem uma componente claro no programa para garantir que existam mecanismos de proteção claros para as meninas contra a violência, podemos colocá-las em risco, mesmo que seja o caminho delas para a escola, o próprio recinto escolar, e isso é novamente algo a ser considerado se eu quiser garantir que sou responsivo, mas que também beneficia a todos na concepção ou no objetivo de elaborar o programa. Conversamos na fase de identificação, que é o meu ponto de partida para criar um programa. Dissemos que é essencial ter pessoas com deficiências nesse estágio. Também dissemos que devemos ter cuidado ao identificar pessoas com deficiências. Existem tantas ferramentas por aí. É apenas uma questão de garantir que eu tenha isso em mente quando estiver fazendo essas avaliações de linha de base, para garantir que tenhamos perguntas relacionadas a deficiências. Estamos perguntando a pessoas certas? Precisamos considerar também nesse espaço onde estou implementando o meu programa, porque se estou implementando o meu programa em áreas rurais, não é o mesmo quando estou implementando em áreas urbanas. Preciso considerar o contexto. Não posso assumir que, se eu criar um programa, digamos, de proteção social e transporte está em jogo, preciso entender o ambiente favorável. Está presente para as pessoas com deficiência, para que elas possam alcançar estes serviços que fornecerão apoio ou não. E se eles não existirem, então a fase de identificação e avaliação me ajudaria a ter essas considerações em mente. E também, quando chego a essa fase de desenho, preciso pensar em quem no ambiente externo, mas também no ambiente interno. O que quer dizer com ambiente interno? Quem da minha equipe vai gerir o programa? Acho que eles têm um entendimento correto sobre a deficiência ou eu preciso desenvolver a capacitação para eles?
porque são eles que garantirão uma implementação eficaz. Então, eu preciso inserir isso no meu pensamento e na fase de desenho. O financiamento é outra componente essencial do desenho para garantir que seja um programa inclusivo, porque se eu não considerar novamente os tipos adicionais de atividades que quero realizar relacionados à deficiência, os custos adicionais relacionados à deficiência que as pessoas com deficiência precisam pagar para alcançar níveis iguais de serviço que os outros, então não alcançarei os objetivos. Voltando ao exemplo de espaços de reunião, se eu não considerar a deficiência no custo desses espaços de reunião, acabarei com um orçamento muito limitado, que não me permitirá alugar locais onde as pessoas com deficiências possam vir. Portanto, esse é novamente um princípio muito importante para analisar em todo o programa, mas especificamente ao projetar as intervenções, mas também quando estou financiando ou alocando os recursos financeiros para esse projeto. E eu também preciso pensar em parceria. Falamos sobre o envolvimento com as organizações de pessoas com deficiências ao longo do ciclo do programa e, novamente, para garantir uma parceria efetiva, empoderamento e acesso inclusivo à informação e conscientização. As organizações de pessoas com deficiências podem desempenhar um papel central em torno disso. Portanto, considerar a parceria com elas nessa prática de desenvolvimento inclusivo é fundamental desde o início para que eu tenha uma visão mais profunda. Quando se trata da fase de implementação, novamente consideramos tudo no papel, mas agora, quando se trata da prática, no estágio inicial de implementação, preciso ter lembrete para mim mesmo, para minhas equipas, para os parceiros que estão no comando sobre a implementação sobre deficiência. Então, tudo bem, em cada um desses tipos de intervenções, como vamos olhar para a deficiência? É como as questões de género e da igualdade em torno disso. Isso exigiria uma discussão informada desde o início e uma reflexão contínua a respeito disso. Durante a implementação, ajudará muito a gerar a aprendizagem e, esperançosamente, a expectativa dos dadores é também ter flexibilidade para que adapte as suas intervenções se elas não estiverem a funcionar para as pessoas com deficiências dentro desse espaço. E isso é fundamental e sabemos que, infelizmente, nem todos os dadores permitem isso. Mas essa é uma consideração importante para terem em mente caso desejemos considerar isso. Dentro das práticas de monitoramento, novamente, existem diferentes maneiras e modalidades de monitoramento, mas sabemos que queremos capturar dados qualitativos que nos darão essa reflexão a partir da experiência individualizada que, naturalmente, pode ser capturada com pessoas com deficiências através de consultas com as organizações de pessoas com deficiências, consultas com os próprios indivíduos, fazendo estudos de caso, tendo histórias de pessoas, reflexões. Ter a responsabilidade clara e feedback dos beneficiários, permitir-lhes isso é muito acessível, mas também quase um desafio. Você teria um bom mecanismo de responsabilização, mas na verdade em muitos casos não é acessível a usuários com deficiências. E também igualmente em todo o espaço, sabemos que na fase de desenho, em todo o desenho do programa, definimos indicadores que determinarão minha falha ou sucesso nesse programa e precisamos garantir que a deficiência seja transversal e, às vezes, precisamos criar indicadores específicos para a deficiência que me ajudem a gerar essa aprendizagem ou entendimento se estou perto ou longe da minha ambição ou objetivo. Quando se trata de olhar para impactar de forma igual as pessoas com deficiências. É claro que também existe a parte quantitativa do monitoramento, que geralmente é realizada por pesquisas. Sabemos como o fato que usar as perguntas do grupo Washington me ajudará a ter a compreensão de quantas pessoas eu alcancei, mas sinceramente isso não é o suficiente. Você precisa de mais perguntas nessas pesquisas para ter uma compreensão mais profunda sobre as pessoas realmente acessaram as atividades e o que pensaram delas, o que funcionou, quais foram as barreiras, etc. E quando se trata da avaliação, que é o último pilar ou bloco na gestão de ciclo do programa, é claro, esse ponto é muito importante, ter um processo dinâmico de avaliação participativa para que possamos gerar a aprendizagem e
as recomendações para a frente, não apenas criticando as falhas, mas mais para informar a organização ou a aprendizagem como podemos melhorar nossa prática no futuro em torno de nossas intervenções de desenvolvimento. Estes foram, para mim, os princípios-chave que eu queria compartilhar convosco hoje, mas estou mais do que feliz em responder às perguntas em relação ao que discuti. Pergunta da CFM. Como podemos gerir a participação e o direito das pessoas com deficiências no estágio inicial do nosso programa de desenvolvimento em uma área rural onde existem barreiras sociais ou mal-entendidos em relação às pessoas com deficiência? Como você sabe, a consulta e a participação de todos os atores comunitários no planeamento do programa são essenciais. É uma condição prévia para todas as práticas de desenvolvimento. Como eu disse anteriormente, sempre houve um desafio, como você disse, envolvemos realmente membros da comunidade com deficiências, analisamos realmente seus direitos e necessidades específicas em nosso pensamento ou não, e em muitos casos isso é esquecido. Agora, como fazemos isso na prática? Antes de tudo, precisamos entender, digamos que é um programa sobre saneamento de água, onde a deficiência aparece na imagem e a primeira coisa é, se não houver um órgão representativo nessa comunidade, é uma vila, está em uma área remota onde não há estruturas preparadas, mas tenho certeza de que existem pessoas com deficiências vivendo naquela comunidade. E geralmente líderes comunitários ou figuras religiosas ou chefes de municípios e escolas conheceriam esses membros. E o essencial é tê-los em volta da mesa. E tê-los em volta da mesa em duas correntes. Lembre-se de que quando discutir sobre a via dupla, precisamos envolvê-los em uma discussão mais ampla, mas também é igualmente importante ter uma discussão específica, talvez discussão em grupo focal com eles. Então, digamos que toda a comunidade concordou que a infraestrutura para as escolas é muito importante. Então, é claro, eles vão concordar com isso, mas depois vão até eles e dizem: então, o que isso significa para os alunos com deficiência? Quando falo de centros de formação vocacional, pode haver certas áreas de interesse para que essa comunidade aprimore as habilidades dos jovens para poderem aproveitar as suas oportunidades no mercado de trabalho. Mas quando se trata de deficiência, preciso encontrar com as pessoas com deficiência para entender por que eles não estão lá. O que podemos fazer para garantir que eles estejam igualmente envolvidos nos programas? Portanto, meu conselho é primeiro, saiba. É claro que você define primeiro onde deseja trabalhar. E segundo ponto importante é garantir que a deficiência faça parte desse processo de consulta. Você está fazendo a consulta, a deficiência é parte dela. E sem essa discussão sobre a deficiência na discussão principal, mas tem uma discussão específica com esses membros para entender o que você esqueceu ou o que precisa incluir para garantir que eles estejam dentro em uma base igual no desenho do seu programa. Pergunta de Daniele. Quais são as principais ferramentas de operação para apoiar a integração do conceito de deficiência com um profissional de desenvolvimento para que não se torne um cuidado extra a pagar, mas que possa apoiar efetivamente ações mais inclusivas? Em termos de ferramentas, existem tantas por aí e realmente depende de onde acha que o entendimento não existe. É por isso que você precisa ter essa discussão honesta com esses atores de desenvolvimento, é onde eles pensam o que eles precisam aprender mais para entender. Seja, por exemplo, se eles têm uma certa área temática de foco, digamos, um profissional de saúde ou um prestador de serviços de saúde, então chegamos a eles e começando. Eu sempre aconselho a começar com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências, porque os artigos da Convenção são uma espécie de nossa Bíblia. Eles nos dizem o ponto de partida da discussão, o que precisa estar em vigor nas políticas e programas. Você pega isso e explica para as pessoas. Agora, é claro, isso não é suficiente. E, em muitos casos, as pessoas podem pensar que é muito abstrato. Então, precisa pegar nos princípios e explicar um pouco. Outra ferramenta é realmente uma ferramenta básica que muitas vezes pecamos,
que são as etiquetas de comunicação com pessoas com deficiências, explicando a importância da atitude ao se comunicar, abordando os problemas relacionados às deficiências, mas também todos os detalhes sobre os requisitos da acessibilidade. Muitas pessoas não sabem. Eles não sabem que eu não gosto de ser empurrada por trás da minha cadeira, porque eles acham que é uma boa intenção me ajudar a ir para frente. Essas são, como eu disse, pequenas coisas, mas estão rompendo a barreira entre o que pensamos ser. O outro lado vê a deficiência como esse grande monstro complexo e chegar a ele com abordagens diferentes. Quando se trata de questões de desenho de política e de desenho de programas, por exemplo, sobre a avaliação de quem da população é realmente pessoa com deficiência, quando se trata de entender, por exemplo, o que eu preciso preparar para ter uma educação inclusiva prática e o que eu preciso preparar para ter um esquema de proteção social e inclusivo. Existe muita informação por aí. Estamos hoje em uma posição muito melhor porque, como eu disse, existem muitas notas de orientação e documentos de políticas que podem informá-lo. E eles são tão tangíveis e práticos que você pode fornecer a esses atores e explicar a eles. Se não puder explicar a eles, pode aconselhá-los sobre a quem devem se dirigir para trazer-lhes conhecimentos e informações diretas de que eles precisam. Mas você é uma pessoa central porque você não sabe o quanto sabe, até interagir com o outro lado, porque o outro lado não sabe nada. E, na verdade, qualquer coisa que você disser a eles será muito útil. Obrigado a todos que nos acompanharam. E chegamos ao fim da nossa quarta formação.